Então, eu sou a Lua, como eu disse, né? Eu fundei esta organização que chama Futuro Possível. Dentro do Futuro Possível, a gente tem uma escola que chama Escola da Regeneração. O Futuro Possível, assim como a base, ele tem várias frentes de atuação. A escola é uma delas. A Bia foi nossa voluntária durante muito tempo, o Vitor também, o Gus já deu aula também, junto comigo. E é um espaço que nasceu de um transbordamento em 2019. Eu, antes dessa vida de agora, eu levei outra vida. Eu trabalhei com publicidade durante quase 15 anos e em algum momento isso não dava mais, né, como para muitas pessoas. E comecei a tentar estudar e eu tenho um jeito de atravessar ou de fruir que eu gosto de me permitir que seja do meu jeito, assim. Então, eu comecei a fazer leituras que me interessavam e eu comecei a costurar essas leituras. E aí, em determinado momento, eu fui fazer um curso que chamava Águas Internas. E eu cheguei e tinha um livro, assim, era o livro do Daniel Wall, que chama Design de Culturas Regenerativas, e do lado dele tinha o livro que chama Solo, Alma e Sociedade. E aí aqueles dois livros, assim, me acenderam, foram como um farol para mim, né? E eu, como disse, pesquisadora, eu adoro ler. E foi através desse diálogo com esses autores que nasceu o que eu entendo por regeneração. Que não é o que muitas pessoas entendem, mas é a minha visão sobre isso. A partir de uma costura que eu fiz de vários autores que eu entendo que, no fundo, estão falando sobre a mesma coisa. Eu apresento a regeneração como esse espaço em que dignidade humana e saúde planetária se encontram. Essa é a forma que eu abordo esse assunto. Então eu digo que eu pesquiso narrativas regenerativas, que são histórias que contam um outro mundo. Um mundo possível, viável, desejável. Um mundo que atravessa a gente a partir de outras dimensões que não só da mente. Um mundo que começa bem antes da modernidade, um mundo que traz sabedorias ancestrais, que abre espaço para o novo, que pensa assim ficção científica, mas a partir de outras visões. Então eu vou falar um pouquinho assim, ele me deu a Cinti de escolher 5 slides, porque é o que dá em 15 minutos, então eu vou passar primeiro por esse lugar que eu acho de uma obrigatoriedade enorme. A minha fala não é um espaço de certezas absolutas, é onde eu cheguei até aqui na minha pesquisa. Vão ter pessoas que já chegaram além, que chegaram do lado, que chegaram atrás, que veem o mundo através de outras cosmovisões. Esse é o meu espaço de investigação. E é um espaço que eu gosto de que é uma porta aberta para a gente viver essas questões. As questões desse tempo no qual a gente vive. E a Grada Quilomba é uma grande referência para mim. Eu tento buscar nesse trabalho, apesar de ter começado a minha jornada através dos olhos do Daniel Wall, então eu sou muito grata por isso, mas eu tento fazer uma leitura do Sul Global sobre a regeneração, que é uma leitura muito diferente de uma leitura de um homem alemão, nascido no Norte Global, branco, né? Então, eu nasci em Belém, né? Um outro lugar, uma outra concepção de mundo, então eu tento trazer isso de alguma maneira para o meu trabalho. E aí, quando eu dei uma apresentação para o Gus, eu disse, escolhe aí 5 slides, o que eu vou falar? Ele que escolheu, tá, gente? Então vai ser meio... Esse trabalho que eu faço, ele é um trabalho também de outros sentires, ele é um trabalho de sensibilidades, né? É um trabalho que ele não passa só por essa dimensão da mente, a regeneração ela não vai passar só pelo pensamento, né? Arne Naess, que é o pai da ecologia profunda, ele diz pra gente que dados não são suficientes para dar conta do problema ecológico que a gente está vivendo, sistêmico. E eu acredito profundamente nisso, de que a gente precisa resgatar as outras dimensões do nosso ser, né? Nossa intuição, nossos sentimentos, as sensações do nosso corpo, para que a gente de fato possa criar ou pelo menos abrir portas para outros mundos que estão presentes, mas estão na periferia, ou são tidos como periféricos, né? E quando a gente fala de criar, a gente cria com todo o nosso ser, a gente não cria só com a nossa mente, né? Criare
que vem do latim criar, ou criar, que vem do latim criar, e significa produzir vida. E aí eu sempre faço essa pergunta nos cursos, né? A gente está produzindo vida com aquilo que a gente cria hoje, né? Enquanto humanidade, a gente produz vida. Na publicidade eu sei que não. Então, por isso que é um lugar onde eu não me sinto mais confortável, né? E acho que foi o que me fez sair de lá. E como eu estava falando que o meu trabalho é sobre sentir, resgatar essas sensibilidades, o meu trabalho é sobre ressensibilizar, é sobre sensibilização, o estado que muitos de nós vivem, que é um estado de anestesiamento, ele tem um lugar que é esse medo de sentir mesmo, né? Medo de sentir compaixão pelo menino que está no sinal, medo de sentir a dor da terra, medo de sentir o entrelaçamento, o emaranhamento, medo de sentir a violência que existe dentro do próprio sistema, que estrutura, que sustenta o sistema. Então a gente vive nesse estado porque a gente sente muito medo, né? E eu tenho uma amiga que ela conta uma história que ela chegou para um xamã uma vez e perguntou assim, tá, mas por que a gente saiu da floresta, né? Por que foi? E aí ele disse assim, eu te convido a passar uma noite na floresta. Aí tu vai descobrir por que a gente saiu da floresta. Então, esse medo, eu entendo ele também como um processo de adolescência da humanidade, sabe? Que é essa capacidade da gente achar que a gente não consegue lidar com o próprio medo. E o medo faz parte da vida, a violência faz parte da natureza, né? Isso coexiste. Então, quando a gente fala de resiliência, por exemplo, que é uma postura que a gente tem que ter no momento de crises entrelaçadas tão convulsionantes como a gente está vivendo, a resiliência vem dessa capacidade de lidar com a complexidade, que dentro da complexidade existe um medo, né? Existe esse atravessamento, nós somos atravessados o tempo inteiro pela vida. Então, existe um convite dentro desse lugar da regeneração de que se a gente não quer manter as coisas como elas são, a gente precisa não só aprender a lidar com medo, mas soltar um pouco esse estado de anestesiamento, né? E aí eu sempre falo, o que acontece quando a gente tira a anestesia? Dói. A gente não vai ficar confortável, né? A gente vai chegar no sinal e vai doer ver aquela pessoa ali, né? O nosso hardware foi projetado para sentir compaixão. A gente tem neurônios espelho. Eu olho para o outro em sofrimento e eu sofro. E essa é uma condição essencial para que a vida se perpetue. Então, sentir medo, estar aberto à complexidade e a todas essas convulsões, a todas as dificuldades, isso faz parte, né? E nesse momento que a gente está vivendo, em que dois mundos coexistem, o velho mundo, a velha história, né, que é essa história da separação, e a nova história, que é a história do interser, quando esses dois mundos eles estão postos, a gente está vivendo hoje aqui a nova história, mas ali fora tem bastante da velha história, né? E viver a velha e a nova história ao mesmo tempo é viver na ambiguidade. E um outro conceito que para mim cai quando a gente fala de viver a transição é essa ideia de pureza. Então, assim como aquela ideia da criança que queria que o mundo fosse só beleza e quando enxerga a violência sente medo e se fecha, quando a gente derruba a ideia de pureza, a gente também se abre para a complexidade, né? O mundo, mesmo o mundo que eu anseio viver, eu sei que vai existir violência, porque existe na natureza. Eu não estou tentando limpar o mundo, embranquecer o mundo, aperfeiçoar o mundo, não. Estou tentando que a gente possa ver as nossas próprias questões, olhar para a complexidade da vida, entender que existem vários mundos querendo habitar no mundo. E como é que a gente pode fazer isso juntos? A partir de que lugar? Né? Então, viver entre esses dois mundos é aceitar a incerteza, a ambiguidade, a contradição da caminhada. Então, eu falo sobre regeneração todos os dias. Mas a minha vida é 100% regenerativa? Não. Eu vivo num sistema degenerativo. Mesmo se eu quisesse, com todas as minhas forças, disposta a gastar todo o meu dinheiro, toda a minha atenção, todo o meu engajamento, e não fizesse mais nada da minha vida, eu não conseguiria, né? Porque o sistema que está aí, ele é totalmente degenerativo. Então, essa ambiguidade eu preciso aceitar também,
né? Eu tenho um limite no que eu, enquanto indivíduo, posso fazer. Tem um limite no que nós, enquanto Brasil, podemos fazer. Tem limites. E aceitar esses limites é importante também. Assim como aceitar o limite da tese que eu estou lançando para vocês. Porque existem outras cosmovisões que vão ter outras visões sobre esse mesmo assunto. Então, entender o limite como lugar onde eu passo a conversa para ele. E ele vai contar a história dele, né? E aí ele vai me ensinar um pouco sobre isso também. Então, o limite é o lugar do encontro, não é o lugar do adversário, né? Então, a gente passa a sair dessa postura da competição que é própria da visão da separação, que é própria da velha história. E eu gosto muito dessa ideia que eu li no livro do Felipe Tavares, que é um livro que chama Liderança Regenerativa, que fala sobre viver de que nesse momento a gente precisa ser ao mesmo tempo bombeiro e visionário. Não dá para fazer só uma das duas coisas. Como a gente vive num estado de crises que se sobrepõem, se atravessam, a gente precisa conter a violência e a gente faz isso com essa postura de bombeiro, apagando fogo mesmo, né? Então, contenção de violência é fundamental, mas ela não dá conta sozinha de endereçar o futuro diferente, né? Um futuro desejável, um futuro possível. E aí isso a gente faz com a postura do visionário, que é plantar sementes de um outro mundo, né? Quando eu falo de liderança regenerativa, eu estou falando dessa pessoa que é capaz de inspirar a gente a enxergar outras possibilidades de futuro através de um propósito coletivo e disposto a sanar as dores do planeta. Então eu estou falando de dignidade humana, de saúde planetária, de liderança, de envisionar e de conter violência. Não dá para fazer o trabalho só do visionário, porque a gente tem muita violência posta. Não dá para fazer só o trabalho da contenção de violência, porque a gente precisa conseguir ver outras possibilidades de futuro. E nesse caminho encontrar a nossa singularidade, né, a gente fala muito sobre singularidade dentro da regeneração, que uma pessoa, uma árvore, uma floresta, uma cidade, cada ente tem a sua singularidade, que algumas pessoas vão chamar de essência, né? E é a partir dessa oferta de singularidade que a gente consegue promover a regeneração. Porque cada um de nós tem uma singularidade, se coloca no sistema em favor da vida a partir daquilo que tem para oferecer. O que eu tenho para oferecer é isso aqui que eu estou fazendo. Então, eu espero que a minha singularidade colabore com alguém. E esse trabalho de encontrar a singularidade, ele é uma jornada fundamental para o processo regenerativo, que não é um processo que acontece só fora da gente, na floresta, não é só sobre agricultura regenerativa, mas é ele sobre a gente se regenerar também enquanto indivíduos, enquanto comunidades, enquanto cidade, enquanto ecossistemas, sejam eles de que tamanhos forem, né? E para encerrar, antes que ele me faça assim, quando a gente fala de sustentabilidade, a sustentabilidade ajuda a gente a frear a violência que está acontecendo, mas ela não é suficiente para mostrar para a gente um outro caminho. Ela ainda é sustentar o modelo que está posto, com melhorias incrementais. Então, ela não é suficiente. Por isso que a gente da regeneração levanta a bandeira de que a gente precisa olhar um pouco mais adiante e não só falar sobre sustentabilidade ou sobre ESG na perspectiva que está sendo falado, numa perspectiva metodológica, de modelo, mas a forma como isso opera, ainda opera como o velho mundo, opera como o novo mundo, né? E a gente acredita que a gente consegue fazer a curva desse carro desgovernado tendo um outro farol, né? Que é essa proposta da regeneração. Então, mais do que fazer coisas diferentes ou de fazer melhorias incrementais no sistema, o que a gente propõe é que a gente redefina como a gente quer estar presente nesse planeta. E isso é um trabalho gigantesco. Tem um outro slide que não está aí porque não ia dar tempo, que ele fala assim, que um mundo mais bonito não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. A gente precisa aprender a olhar as coisas na temporalidade do planeta e não na nossa temporalidade. Isso quer dizer que a Luana talvez não vá ver esse mundo que eu quero ver nascer. Mas eu estou fazendo isso na crença de que alguém vai pegar essa tocha e levar adiante para que outras gerações possam viver esse futuro.
Então a regeneração ela é essa proposta de harmonização entre as atividades humanas e a inteligência dos sistemas vivos. E para concluir, essa quote da Joanna Macy, que eu amo, porque a gente sempre fica nesse lugar, ai, mas ele é otimista, ele é pessimista, ele não sei o que, tarará. Gente, que importa se você é pessimista, otimista, se você acha que vai dar, se você acha que não vai dar. O principal é a gente aparecer para fazer o que precisa ser feito, né? E isso é sobre maturidade de nós enquanto sociedade humana mesmo, sabe? Então é importante a gente aparecer, tá aqui encontrando cada vez mais capacidade de amar o mundo, ter olhos de quem quer realmente ver. E amar o mundo não significa que esse mundo é amável, quer dizer que eu quero amar ele, né? Quer dizer que a gente quer amar esse mundo, independente das convulsões, da violência. Porque a Joana diz que a gente não vai ser capaz de curar ele sem amar ele mesmo, sabe? Com toda a sua complexidade. E isso vai desencadear a nossa inteligência, a nossa generosidade, a nossa engenhosidade, a nossa solidariedade em favor dessa transformação que a gente quer ver nascer. E é isto.